muita alegria, nós recebemos hoje a nossa querida Carla Fazanelli, que, além de ser a nossa dirigente, traz, através do seu conhecimento, a alegria que facilita qualquer entendimento. Acho que esse é o grande diferencial, essa alegria, essa leveza e esse conhecimento que nos liberta, já dito pelo Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Carla, vem trazer para nós as verdades do nosso Mestre, por favor. A casa é nossa. Oi, turma. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Minha primeira vez nessa casa. Estou conhecendo vocês hoje. Muito prazer, muita alegria estar aqui. Queridos, a mensagem que nos une hoje é um tema bastante corriqueiro e grandioso, só que igualmente abandonado. Nós falaremos sobre prece, a oração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E para começarmos aquecendo sobre esse tema, nós vamos pensar nessa parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. Dois homens entraram na igreja para orar. E um deles, exaltando valor pessoal, e o outro humilde, buscando uma conexão com o alto. E eu vou ler um trecho para ser fiel, porque é muito rico quando a gente pega as palavras do Evangelho, elas são carregadas de um simbolismo muito edificante. O primeiro, o fariseu, falou assim: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem tampouco sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. Ponto. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. E aí Jesus volta-se para os apóstolos e diz assim: este desceu para casa justificado. Justificado aqui significa, porque isso que o fariseu falou, de jejuar, de pagar dízimo, esses procedimentos na época eram os critérios adotados para o homem justo, para o que a gente hoje entende de homem de bem. Então, ele estava se achando super justo. Eu sou muito justo, né? Porque eu faço tudo isso. Então, eu estou bem aos olhos de Deus. Ele só caiu numa armadilha. O orgulho dele fez ele tropeçar. E o outro
o publicano, na sua humildade, foi o justificado. Ele não foi lá pregar valor. Ele foi lá orar. Orar. E orou. Este foi justificado. Este é o homem de bem. Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído. E todo aquele que diminui a si mesmo será exaltado. A gente coloca uma vírgula e assim, tem que ser de coração. Não pode ser só falado, né? Mas não é esse o tema, não. Nós, hoje, a gente se consideraria homens de bem, né? Afinal de contas, vamos ao centro, fazemos as nossas caridades, né? Então a gente poderia se considerar homens de bem. Mas tem uma questão aqui que a gente precisa garantir que esteja sendo atendida. Este universo foi criado por uma inteligência soberana e justa. A gente sabe disso. Então, assim, Deus criou o universo e cruzou os braços. Está lá em algum lugar descansando. Ele não está aqui com a gente, porque Ele já nos criou, então agora Ele nos deixou. Ele nos deixou para seguirmos as nossas atribuições, as nossas funções. Não é assim? O que vocês acham dessa frase? Vamos conversar? Vamos junto. É absurdo isso, não é? Deus não nos criou e nos abandonou. Deus nos criou e vela incessantemente por nós. Isso sim faz um sentido, né? Isso sim flui. Então a pergunta é: Deus vela por nós. Deus está conosco e em nós. Você está com Deus? Como estaríamos com Deus? Exemplos do homem de bem, justificando, tornando-nos justos. Assim. Então a gente teria que fazer atividades do bem o dia inteiro para estarmos com Deus. Então, na caridade, no estudo do Evangelho, eu estou com Deus. Então, eu vou fazer caridade e estudar o Evangelho o dia inteiro. É isso? Vamos pensar, gente. Vamos pensar, porque a gente pode tirar uma profundidade de entendimento. Não é isso. Conquanto pareça. Não é isso. Deus não nos mandou para cá para a gente ficar ajoelhado rezando. Aliás, Jesus condenou isso. Condenou os fariseus que oravam gritando nas esquinas. Jesus condenou essa atitude. Jesus nos mandou para este mundo para vivermos. E é na vida é que a gente traria Deus
para junto. Deus não está no templo. Deus não está naquele momento onde agora vou fazer uma oração. Agora eu estou com Deus. Só agora? Não. Deus está conosco o tempo todo, velando por você, incessantemente, em tudo o que você faz, em tudo. Sabe aquela atividade profissional? Deus está lá com você. Sabe o trânsito? Acredite, Deus está lá. Parece que não está, né? Mas está. Então, Deus está conosco o tempo todo. E o nosso desafio é estarmos nós com Ele. Porque prece é relacionamento com Deus. Prece é você ir a Deus. Ir para onde? Eu posso não sair do lugar. Mas é um movimento de impulso elevado. Eu busco Deus. E aí eu o encontro. Porque Ele está comigo. Vamos tirar mais um. Se Deus está comigo e eu vou até Ele, existe uma dinâmica aqui. Existe uma troca, não existe? Vamos imaginar Deus sem forma. Senão a gente faz que nem o Haroldo Dutra fala. A gente desenha Deus, né, de um velhinho de barba, né? Esse é um Deus tribal. Nós temos que ter saído dessa imagem, né? Vamos imaginar, então este é Deus, uma instância superior. E aqui estamos nós. Deus está conosco e nós estaremos com Deus se fizermos algo. Se entrarmos neste movimento de relacionamento com Deus. Se não entrarmos, Deus está conosco, mas nós não estamos com Deus. Então, prece é algo que precisa ser compreendido, porque prece não é um momento solene que você faz de vez em quando, para entrar em relação com Deus. Prece é algo maior. Prece é relacionamento constante. Prece não é articulação mecânica de palavras. Prece é força de sentimento. Então você pode estar em qualquer lugar e estar em prece. Uma mãe foi procurar o Chico Xavier e chegou e falou assim: Chico, meu filho está morrendo. E o Chico pegou na mão dela e falou assim: filha, vamos orar, porque prece de mãe arromba as portas do céu. Isso mexe com a gente, né? Vamos pegar o entendimento disso. Olha o tanto que Deus está conosco e o tanto que devemos estar com Deus nos relacionando. Porque assim,
existe um fatalismo. Você veio para passar por isso e vai passar por isso, ponto final. Existe? Não. Não existe. Está cheio de caso na doutrina espírita, aqui na literatura espírita, na obra do Chico, de pessoas que vieram para determinadas expiações de resgate e que não passaram pela intensidade prevista anteriormente. Então, não existe um fatalismo. E existe um Deus velando. Sabe o que isso significa? Que se Deus não tiver na sua vida, a sua vida está um caos. Porque nós precisamos de Deus conosco. Em tudo. Em tudo que formos fazer, precisamos de Deus conosco. E a gente adora procurar um guia, né? Procurar uma cartomante, procurar um médium que dê conselho. Procura Deus. Vai na fonte. Médium não tem que dar conselho. Não é essa a função mediúnica. Ah, mas médium não pode dar? Se a pergunta é pode, a resposta vai ser pode, tanto que ele dá. Mas deve. Vai na fonte. Você vai beber uma água que já passou em outra mão, você está bebendo um pouco daquela mão. Vai na fonte. Tem um autor americano, chama Wayne Dyer. Ele tem um livrinho pequenininho assim, chama Sabedoria. Sabedoria em palavras. É pequenininho assim, deitado o livrinho. E ele tem uma frase, ele tem várias frases nesse livro. E ele tem uma frase que fala assim: na oração nos dirigimos a Deus. Na intuição, Deus se dirige a nós. Olha o relacionamento com o Criador, com o Pai. Então assim, você está passando por um problema? Ai, eu tenho que passar por isso, não tenho o que fazer. Essa é minha vida, esse é o meu karma. Eu tenho que passar por isso. Não tem. Acredite, não tem. Está faltando Deus no seu coração. Se estabelecer um caos interno, falta relacionamento com Deus. Falta prece na tua vida. Falta contato com o alto. Falta pedir para Deus, me ajuda. Eu sozinho não consigo. Meu Deus, o que eu faço? Isso é relacionamento com Deus. Falaremos esta noite, rapidinho, sobre algumas situações que nos distanciam de Deus. Lembramos de fazer prece quando o problema se instaurou na nossa vida. Tem uma situação complicada, difícil de ser resolvida. Aí a gente lembra de fazer prece. Aí a gente lembra de Deus. É válido. Só que é só nesse momento que você vai lembrar do Criador? Por isso que Jesus falou assim:
buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em absoluto é ser santo. Buscar o reino de Deus não é ser perfeito, fazer tudo certo. Gente, nós somos pequenos e medíocres, e nós, na nossa enorme ignorância, a gente cobraria uma criança de 5 anos um estudo de colegial? Senta aí, vai resolver esse problema, menino. Você faria isso? Deus cobraria de nós uma ação acima da nossa possibilidade de virtudes. Ele não faria isso. Buscar o reino de Deus é buscar o esforço, é buscar a relação com o alto, é buscar estar com Deus em conexão constante. Por isso, em primeiro lugar, constante. Então, assim, vou tomar uma decisão. Meu Jesus, clareie o meu pensamento, oriente os meus passos, para que eu erre pouco, porque errar um pouco eu não tenho defesa, mas que eu erre pouco. E aí eu tomo a decisão. Essa é a prece rotineira. Essa é aquela prece que a gente não pode abrir mão. Essa é aquela prece que a gente... Quando a gente levanta pela manhã, qual a primeira coisa que você faz? Depois do WhatsApp. Primeiro é o WhatsApp, claro. Depois do WhatsApp, toma um café. Depois já está na hora. A casa já está um caos, já não dá mais, né? Que aí já começa, todo mundo acordou e filho, escola. Qual deveria ser a primeira coisa ao se levantar? Não é? Então, tem algumas coisas que nos distanciam de prece. Se prece é este empoderamento todo, por que eu não faço uso disso na minha vida? Por que eu paro me lamentando em dores, em tristezas, em sofrimentos, em perdas, e não faço uma prece? Meu Deus, me ajuda, porque eu não estou dando conta. Jesus, quando os pescadores levantavam, Jesus já estava no monte orando. A primeira coisa que ele fazia, ele estava em conexão com o Pai, né? Então, vamos entender um pouquinho, rapidinho, um en passant aqui, para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura da prece. Normalmente, pensamos muito nas palavras a serem ditas. Então, assim, não sei muito o que falar, né? Não sei se eu posso. Será que eu devo pedir para Deus me ajudar a fechar um negócio? Jesus, vou fechar um negócio ali. Me ajuda. Será que eu devo fazer isso? Não é antiético? Não estou ferindo a ética?
do relacionamento? Gente, Deus é Pai. Deus não está te julgando, não. Deus não está com uma caneta canetando você. Tá pedindo isso, hein, negão? Tô notando, hein? Não! Deus é Pai. E sabe qual a imagem de Deus simbolizada por Jesus na parábola? Na parábola do filho pródigo. O filho foi e distanciou de Deus, abandonou, porque o pai representa Deus. E o filho representa nós. A gente não lembra de Deus, só a hora que a coisa aperta. Então, o filho foi. A hora que o filho precisou, o que ele fez? A hora que ele não aguentou mais, voltou. Como é descrito Deus neste momento? Aquela figura. Voltou, não é? Deus é descrito num ancião, que assim, avistou o filho longe e saiu em disparada. Meu filho! E foi correndo ao encontro do filho e pegou ele. Meu filho! E o filho quis ajoelhar e ele, vem cá, meu filho, eu estou muito feliz que você está aqui. Este é Deus. Essa é a relação que a gente deve colocar como imperativa, desde a hora que a gente amanhece até a hora que a gente vai dormir. Deus vela, Deus cuida, Deus está aqui, torcendo por mim, querendo que eu me dê bem, querendo que eu tenha coisas boas nessa vida. Deus não te quer sofrendo, com dor, em prejuízo. Deus não te quer assim. A gente precisa entender essa relação com Deus e mudar o formato de prece da nossa vida. Deus é teu Pai. Fale com Ele. Fale com Ele o que você quer. Fale com Ele o que você precisa. Aí, não é aqui mesmo. Aí veio a Madre Teresa, que é a Madre Teresa, né? E perguntaram assim para ela. Ela tem um relacionamento estreito com o alto. Então perguntaram para ela: Madre, quando a senhora conversa com Deus, o que a senhora fala? Sabe o que ela respondeu? Não falo nada, não. Ele é que fala comigo. É? E quando a senhora conversa com ele, o que ele fala então? Não fala nada também, não. Eu falei assim, mas a senhora não falou que a senhora escuta? Escuta. Mas ele não fala? Não. Aí o repórter falou assim, que diálogo é esse? Que diálogo é esse? Aí ela colocou essa frase: orar é o mais alto nível de educação do desejo. Você já é educado no seu desejo? Tá bom, não vou perguntar de você, vou falar de mim então. Eu não sou. Porque assim, nós estamos neste mundo em uma luta de competitividade para permanecer vivo no mundo. Você tem um comércio, você tem uma competitividade violenta. Você tem colegas de trabalho, tem uma competitividade violenta lá dentro. Quando não, até lá dentro de casa tem uma competitividade lascada. E o que é que você quer?
Eu quero ficar bem. Eu preciso de coisas aqui. E quero me dar bem. Preciso fechar bons negócios, preciso vender meus produtos. Preciso pagar minhas contas em dia. Eu preciso disso. Eu estou errado de precisar disso? Este é o meu desejo. Ai, mas isso não está certo. Gente, nós vamos ser, um dia nós vamos ser anjo, mas nós ainda não somos. De novo, Jesus condenou o fariseu que se achava muito melhor que o outro, porque cumpria ali as leis mosaicas. Ele se achava muito melhor que o outro. E sabe o que Jesus falou dele? Vai entrar depois que os ladrões e as prostitutas no reino de Deus. Vai entrar depois. Então, olhar para o seu desejo, se relacionar com o alto, é refinar o seu sentimento. Sem refinar este sentimento, não tem uma vida abundante, não tem uma experiência de vida proveitosa. Porque Jesus não condenou as coisas do mundo. Ele condenou só buscar as coisas do mundo. Percebem? O equilíbrio das coisas. Então a Madre Teresa de Calcutá falou, orar é o mais alto nível de educação do desejo. Eu estou sendo educado. Se eu orar. Se eu entrar neste grau de relacionamento. Se eu achar que não devo pedir isso ou aquilo para Deus, eu não estou em relacionamento. Se eu não souber quais palavras eu uso para conversar com Deus, eu não estou em relacionamento. E é interessante que quando a gente pede algo em oração, a gente tem uma necessidade de compensar com o agradecimento também. E é essa prece, vou pular aqui, depois eu volto. E é essa prece que é indicada: pedir, agradecer e louvar. Louvar como? Louvar como publicano, que soube reverenciar a Deus como supremo e entender a sua pequenez. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras conflitantes com o coração. Estou falando, mas não estou sentindo. Foi o que o Sander falou no começo. Estou falando uma coisa, estou sentindo outra. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Mas tem um outro negócio importantíssimo. Presença. Oração pede presença. Quando Jesus falou assim, quando orares, entra no teu quarto interno. Isso ficou mal interpretado durante um tempo, né? Porque a pessoa acha que para orar tem que se fechar, diminuir barulho, põe uma música suave, porque senão não eleva. E agora, atenção, ninguém fala nada, estou em oração. É quarto interno. Sabe qual que é o quarto interno?
Pois é o seu coração, é o seu sentimento. Entra no seu sentimento. Por isso que no livro no Evangelho, falou, ore da forma que mais te tocar. Ore da forma que o seu sentimento seja mexido. Quanto mais mexido for, maior o alcance da oração. Tendo fechado a porta, quer dizer, desliguei do mundo. Eu posso estar no meio do trânsito. Eu fechei a porta. Mas o motoqueiro me fechou, o outro me xingou. Fechei a porta. Estou abençoando todo mundo e estou aqui, em conexão com o alto. Porque eu entrei no quarto e fechei a porta. Ponto. Agora eu estou só. Só significa só eu e Deus. Porque não tem solidão total, né? Só é você com Deus. Deus está sempre. Deus está sempre. Ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Lindo, não é? Por que a gente não usa mais as orações? Além de mim, tem alguém que esquece de fazer prece? Além de mim e do meu marido? Tem alguém mais que esquece de fazer prece? Porque meu marido é assim, você não esquece? Não, você esquece. Porque meu marido é assim, ele fala assim, ele se ajeita na cama, vou entregar você. Eu falei que eu ia. Ele se ajeita na cama, afofa o travesseiro, se cobre, se aninha todo e fala, boa noite. Eu falo, você não vai fazer prece? Ele fala, vou. É que eu já emendo. Do boa noite, já, da prece já para o sono. Eu falo, não senhor, muda essa posição, faz prece mais desorganizado e me dá boa noite depois da prece. Ele, não, já vamos facilitar, vem cá. Fala, não dou boa noite. Não dou boa noite, só depois da prece. Aí eu fico vendo lá, ele quietinho. Vamos ver se está em prece mesmo. Está ali quietinho. Aí dali a pouquinho, boa noite. Boa noite. Vigilante do marido. Se isso pega... eu voltei? A prece, então, é tão boa que... Não, eu estava indo para frente mesmo. Por que a gente não usa mais em nossas vidas? A pergunta que não quer calar. Você precisa de Deus. É uma necessidade. Deus está contigo. Por que é que você não conta com Ele? Por que é que você não conta com Ele? A pergunta que não para de pipocar. Tem um trecho do Evangelho que eu vou gastar agora esses minutos finais para ler. Tem um capítulo no Evangelho que chama, o capítulo 27, Pedi e obtereis. A eficácia da prece. Tudo que você pede, você alcança. Pensando nisso, os espíritos responderam aqui a Kardec. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Que basta pedir para obter.
E seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho coisas contrárias ao interesse dele. O homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe assim o mérito. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede terrível. Se ele não beber água, ele morre. Que exemplo bom. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer um copo de água. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, caminha. Vocês estão comigo? Então, ler é complicado, mas está claro, não está? Vocês estão comigo? Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Mas dir-se-ia, por que o bom espírito não lhe disse claramente: vem por aqui, pega aquela ali, vem cá, vou te conduzir. Aqui, ó, passinho para cá, mais um. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira, ele ficaria convencido de que Deus existe. Ficaria convencido da intervenção do alto na sua vida. Será que é isso que Deus quer? Porque Deus é sutil demais, demais. Ele não se mostra assim.
Ele se mostra em nuances e nos faz pensar que somos nós que tivemos a ideia. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso, em negrito, não vou gritar porque senão o microfone vai doer no ouvido de vocês. É preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e a submissão à sua vontade. Porque assim, quando você pede saúde, Deus te manda o bisturi. Deus não te dá a saúde pronta. Ele te dá o acesso. Você pede felicidade, Deus te dá o trabalho. Deus te dá a luta de cada dia. Aqui o nosso exemplo, aqui o nosso companheiro pediu água. O que ele deu? Caminha. Deu a estrada, o caminho que o levava até o riacho. Então, o pedir e obtereis precisa ser entendido com um pensamento maduro. Porque senão a gente fica que nem criança que pede e acha que vai ganhar na mão. Não vai. Ai, Deus não me concedeu. Ele concedeu sim. A questão é, você está ouvindo o que Deus tem dito a você? Porque Ele diz o tempo todo. Você viu a Madre de Calcutá? Ele fala o tempo todo. Só que a gente não está escutando. Ah, e eu não falei da presença. Sabe por que a gente não está escutando? Porque a gente não está presente. A gente está sempre dissociado dos nossos... Vocês nem me falaram, né? Que eu pulei um. Nem para me falar, né, menina? A gente está sempre dissociado da nossa essência mais íntima. Sabe aquele quarto íntimo? A gente não vai lá. E é lá que mora Deus. É lá que reside o Pai. E a gente vai buscar fora. Então assim, ai, tô mal. Acho que eu vou no shopping, dar uma volta. Tomar um sorvete, comprar alguma coisa. Ai, não posso nem gastar porque meu cartão. Ai, fico mais mal ainda. Não, mas eu preciso gastar porque eu preciso aliviar. Não, você não entendeu onde está o seu alívio. Tomar sorvete, comprar, aumentar a dívida do cartão, não vai aliviar o teu coração. Sabe o que vai aliviar o teu coração? Entrar no quarto e fechar a porta. Entra e fecha a porta. Porque lá é que está quem vai te aliviar. Isso é presença. Sim. Nossa, gente. Eu falei. Ah, por isso que vocês não falaram, né? Eu falei sim. É lá que está. No quarto. A oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, uma alma que sofre, um coração sentido, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa bagunçada. Então a casa está uma bagunça, você vai lá e acende a luz. A presença de luz não altera a bagunça da casa. Você acendeu a luz, mas a bagunça está lá. Então você fez oração e clareou.
nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, o serviço que se deve fazer. Essa é a função da conexão com o alto na nossa vida. Sozinhos, a gente tateia no escuro. Sozinhos, somos cegos. Somos perdidos. Vivemos no caos. É caos, não é vida. Com Deus. Com Deus. Como? Não sabe o que falar? Não fale. Movimente um sentimento para cima. Busque o Criador. O André Luiz relata, o André Luiz era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não estava atento a isso, não estava preocupado com isso. Quando ele desencarnou, chegou do lado de lá e se viu vivo. Aí ele falou, mas o que está acontecendo aqui? E passou 8 anos em sofrimento terrível. Em sofrimentos, perseguições, dores. Porque ele sentia toda a dor do corpo ainda. Ele estava ligado no corpo. A cabeça dele estava para fora. Ele sentia a dor de lá. No que a cabeça está dentro, a dor de lá desligou. Então é simples mecanismo natural. De mente, onde você coloca a mente, é lá que está o teu coração. E aí ele, chegou uma hora que ele não aguentava mais sofrer. Ele não aguentava mais. Ele pôs o joelho no chão e falou assim, deve existir alguma coisa aí para cima. Eu não sei, eu não aprendi, nunca fui na evangelização infantil, não sei se existe, mas deve existir algum criador do universo. E é para ele que eu vou me dirigir. E mobilizou um esforço de busca. Sabe o que aconteceu na hora? Apareceu o Clarencio, benfeitor do nosso lar, ministro do nosso lar. O Clarencio estava ali o tempo todo. Mas o André Luiz não via. O Clarencio estava com o André Luiz. O André Luiz estava num mundo muito dele, muito sombrio. E foi a hora que ele pôde ser atendido e foi levado. Neste mundo, 2 coisas a gente precisa entender aqui hoje. Orar e cooperar. Cooperar com Deus em meu benefício e com Deus em benefício do outro. Porque a gente não vive isolado. Não dá para falar, me desliguei do mundo, esse mundo é muito difícil, é muito complicado, as pessoas hoje são muito egoístas, então eu não quero mais saber de ninguém. Não dá para fazer isso. Você necessariamente vive com, entre, através, necessariamente. Então o teu papel não é se isolar. O seu papel é manter o relacionamento com o alto e caprichar no relacionamento lateral. Caprichar. Porque nós dependemos uns dos outros. E nós todos buscamos o mesmo Criador. O que nos torna irmãos. Então não dá para separar. Vou separar de você. Porque a gente hoje está assim, né? Não gosto, eu bloqueio, eu excluo, eu segrego. É fácil. Não é. Não é. Sabe por quê? Aquele que mais você quer evitar é o que mais está dentro de você. Não é. Então assim, aprenda a amar. Rápido. Rápido. Porque aí você garante uma vida. Uma vida para você. Senão você não tem vida, você tem caos. Então eu encerro com vocês
compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção do Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Eu estava viajando e, por acaso, por um erro, uma pessoa publicou errado um negócio num grupo e eu, naquele momento, estava ali olhando o WhatsApp. Eu falei assim, nossa, por que a pessoa falou isso aqui? E fui entender o que era aquilo, tal. Acaso, tudo acaso. Fui descobrir uma criança aqui do bairro em situação de extrema vulnerabilidade, sendo vendida, sendo usada, molestada sexualmente. E a hora que eu fui me dando conta de, ao acaso, do nada, né, longe daqui, isso caiu na minha mão, eu comecei a movimentar pessoas, em 2 dias o conselho tutelar estava na casa dessa pessoa. E eu fico pensando assim, meu Deus, como a gente é pequeno. Obrigada. Como a gente é pequeno. Como a gente se precisa. Como a gente não é nada um sem o outro. E sabe o que nos liga? Sabe quem que nos liga? Deus. Só Deus. Só o Criador. Porque é o Criador que desperta em nós esse interesse no outro. Através das minhas necessidades. Que hora que eu preciso, eu recorro e dilato a percepção. Então, que a gente possa hoje retornar para casa atentos de que não dá para viver sem este contexto divino na nossa vida. Dá para compreender por que Jesus falou em primeiro lugar o reino de Deus. Não é para abandonar o resto, é justamente para poder ter o resto. Porque sem Deus você nem tem o resto. Você não tem qualidade em qualquer coisa que você faça. A família pode bagunçar tudo, o trabalho pode danar, pode perder negócios, pode ser mandado embora, pode uma série de coisas. Sem Deus não tem o resto. É com Deus que tem tudo ou mais. É a partir de Deus que tem tudo, que tem uma vida. E aí veio um poeta, não é poeta não, é o Emmanuel, que fala assim: espera servindo. Deus te escuta a oração, nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quando pedes por ti, pede-te o céu por outros. Há quem espere o auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova, rogam-te amparo e bênção. Não longe. E vai chegar você. Vai chegar. A pergunta é, você vai ver? Porque ali, na dor do outro, pode justamente estar o teu alívio, está a tua paz, está a tua felicidade. Necessitas de Deus. Deus
precisa de Ti. Meus queridos, essa é a nossa reflexão de hoje, oração e cooperação, que nunca nos falte o alcance destas bênçãos em nossas vidas. Muito obrigada pela atenção de vocês.